Fique de pé. Abra sua Bíblia no Gênesis. É a segunda parte da nossa série. Cadê o banner? Por favor, põe o banner no telão, que assim eu não esqueço. A nossa série. Isso. Construindo o seu lar sobre a rocha. Diga, construindo. Diga, construindo o meu lar sobre a rocha. Mais uma vez, construindo o meu lar sobre a rocha. Gênesis capítulo 2. Já fazia alguns anos que eu não tinha alergia e esse ano a alergia me pegou, mas ela vai embora. Daqui 4 dias ela vai embora. Estou com uma alergia muito forte, mas ela vai embora. Em 4 dias. Quem crê, diga amém. Se não crê também não tem problema, eu creio. Gênesis capítulo 2, verso 18. Encontraram? Gênesis 2, verso 18 em diante. Ontem eu aprendi uma coisa. Eu falo extraordinário, porque toda vez que eu aprendo alguma coisa na Bíblia, eu acho extraordinário. Tem gente que acha que é comum, né? É isso aqui, extraordinário, irmão. Extraordinário. Mas como tem que examinar as Escrituras? Então ontem à tarde, eu falei, que coisa, que discernimento, né? E as irmãs vão entender hoje que a mulher perdeu um grande privilégio. Vocês vão entender isso hoje aqui. Um grande privilégio a mulher perdeu. Por isso que eu estou fazendo a nossa... Bom, vocês podem procurar aí. Vocês gostam de navegar em YouTube ou onde vocês quiserem ir. Esse estudo que eu estou fazendo é inédito. Deus me deu esse estudo. Estou começando, ensinando sobre a formação do homem, a formação da mulher. Geralmente já vão direto no coisa de casais. Já vai lá para Efésios, né? Já usa Efésios, Pedro, vai usando, né? Eu estou falando da formação da mulher agora. E o que a mulher perdeu, e que ela poderia ter mantido isso para o casamento. Mas ela perdeu. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Amém? É um tempo limitado, porque nós está indo para o YouTube. Tem um tempo limitado, de 40 a 45 minutos no máximo. Então aproveite isso aí. Pega a sua caneta, vai anotando isso aí. Diz assim: e disse mais o Senhor Jeová, Deus: não é bom que Adão esteja só. Falhei uma adjuntora idônea, semelhante a ele. E da terra formou, pois, o Senhor Jeová Deus a todos os animais do campo, as aves dos céus, e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. E como Adão denominou a toda criatura, assim foi o seu nome. E Adão deu nome a todos os animais domésticos e as aves dos céus, e a todos os animais do campo, mas para si não se achava adjuntora idônea semelhante a ele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e fechou, com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. Quem levou a mulher a Adão? Foi Deus. Deus levou a mulher para o Adão. Então disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porquanto do homem foi tomada. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só. E os dois estavam nus. Diga, os dois estavam nus. Isso é uma boa mensagem para tu pregar um dia, Eric. E os dois estavam nus.
Porque é uma mensagem que fala de pureza, inocência, não tem malignidade. E os dois estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Amém? Então nós começamos essa série pelo Adão. E aprendemos na formação do Adão. Aprendemos que Deus construiu o jardim primeiro. Deus primeiro fez o local, para depois construir o homem, para colocar esse homem nesse local, para que o homem cultivasse o local, regasse o local, guardasse o local. Aprendemos que quando Deus faz o homem, Deus olha então e entende que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus resolve fazer para o homem uma adjuntora que lhe seja igual. Guarde isso, igual. Diga igual. Deus resolveu fazer algo para o homem que fosse para ele igual. Agora, eu já quero abrir um parênteses aqui. Quem é que luta para ter igualdade hoje com os homens? Não tem essa guerra no mundo aí? Não existe essa guerra de igualdade? Agora, interessante é que quando Deus faz a mulher, Deus faz a mulher para o homem, para que ela fosse igual ao homem. O Novo Testamento, ou seja, toda a Bíblia, ela está alinhada com essa informação de que o homem foi criado primeiro e depois a mulher. O apóstolo Paulo escreve: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Isso está em 1 Coríntios 11, verso 8 e 9. Então o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Então, se há um ser que existe por causa do homem, é a mulher. É a mulher. É a mulher. E ainda, Paulo continua dizendo, e ainda, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A formação de Eva, igreja, destaca a criação da mulher a partir de Adão, simbolizando igualdade, parceria e união profunda. Preste atenção, irmãs, irmãos. Eva foi criada a partir de Adão, e ela simbolizava na sua criação com Adão igualdade, parceria e união profunda. Ela foi criada como adjuntora idônea, auxiliadora correspondente. Eva completa o homem. Porque quando Deus faz o homem, você viu lá atrás, nos versos que nós lemos, que Deus faz o homem, chama todos os animais, e não havia ninguém que correspondia ao homem. Eva é criada para corresponder o homem. A mulher foi criada para corresponder o homem, para ter igualdade com o homem, para ser parceira do homem, para completar o homem, para ter uma união profunda com o homem. Eu volto a dizer uma coisa que eu disse no domingo passado. A gente precisa criar uma intimidade com a mulher tal, que quando um olhar para o outro já sabe o que está pensando. Entendeu ou não? Já sabe, Romário sabe. É ele que sabe. Então o apóstolo do amor, então, dormindo, não precisa nem olhar, dormindo, é meu amor. Tem que trabalhar isso, Diego. Tem que trabalhar isso, viu, João? Viu, Paulo? Trabalhar isso aí. Porque o Paulo, quando arranca o óculos, não consegue nem enxergar mais a mulher.
vê um vulto. E precisa criar esse tipo de intimidade profunda com o nosso cônjuge. Porque essa é a ideia de Deus na formação da mulher e na formação do homem. Compartilhamento, igualdade, união profunda, intimidade. E nós vemos uma era hoje que a mulher quer ter a privacidade dela, o varão quer ter a privacidade dele, aí a mulher tem a sua senha no seu celular, que o varão não tem, e o varão tem a senha no celular dele que a mulher não tem. Que unidade é essa? Que compartilhamento é esse? Que unidade é essa? Que parceria é essa? A conta do banco secreta. Não é? Aquela senha secreta. Que você tem que dormir para a mulher ir lá abrir o teu olho e tirar para conseguir ver o seu celular. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Ontem uma mulher falou uma coisa para mim ontem, né? Numa visita que eu fui fazer também. Espirrando, com coriza, mas na visita tem aí. Que ela disse o seguinte, que eu disse que a gente já estava falando sobre casamento aqui, ela disse o seguinte, que na casa dela tem um lugar, um compartimento, uma bolsa, ou sei lá que seja, um cofre, alguma coisa, que está tudo ali dentro. E a regra é, quem for primeiro já sabe tudo, que está tudo aqui dentro. E eu pensei, eu não tenho uma bolsa dessa ainda. Vou ter que conversar com a minha mulher em casa hoje, semana, e falar, põe tudo aqui na bolsa. Vou ficar sem saber de nada. Põe as senhas, põe tudo aqui. Não, a gente pode rir, achar engraçado, mas é verdade. Quantas pessoas não morrem e deixam o cônjuge aí perdido? Não sabe senha de seguro de saúde, senha de seguro de vida, sabe nada. E ele diz, na minha casa não, já está conversado e combinado, está tudo aqui. Está aqui de vida, disso aqui, daquilo outro, está tudo aqui, tudo assim aqui. Morreu primeiro, vai lá e abre o cofre, pega tudo lá e resolve o problema. Por quê? Porque a mulher foi criada para esse tipo de parceria. Para igualdade, parceria e união. Eva completa o homem, resolvendo a solidão adâmica e estabelecendo a base da família e da humanidade, sendo ela a mãe de todos os viventes. Então, quando Deus traz Eva a Adão, primeira coisa que eu vou destacar aqui já essa manhã, quando ele traz Eva para Adão, ele fala aqui, ó, eu trouxe uma igual. Diga, Deus trouxe uma igual. Igualdade. A gente for ver a história da humanidade, judeus, islâmicos, os orientais, essa história de igualdade com a mulher nunca existiu. Não sei se você conhece a cultura chinesa, japonesa, turca, né? Emirados Árabes, Índia. A mulher não tem valor nenhum. Judeus, nenhum. Lá não tem a mentalidade de parceria ou igualdade. Então, falando de igualdade agora, a primeira característica desse casamento, né, dessa Eva vindo até nós, essa mulher que Deus nos deu ao homem, a mulher que Deus criou para o homem, Ele criou ela com igualdade. Então, da mesma forma, nada no relato da criação em Gênesis concede ao homem prioridade ou status ou autoridade sobre a mulher. Que interessante. Deus falou assim, ó, vou criar uma mulher e você vai ser maior do que ela. Você vai ser melhor do que ela. Você vai ser sobre ela. Deus não falou isso para Adão.
Mas vou fazer uma mulher que seja igual a você, que te complete, e vocês vão viver igualmente. Porque se você ler aqui atrás, ó, está com a Bíblia aberta, né? 1:28 do Gênesis. João, dá o microfone amarelo para o Diego ler para mim. Pode ir sentado mesmo. 1:28. Olha só. Olha o que Deus falou para o homem e para a mulher. 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Isso, continue. E multiplicai-vos. Isso. Enchei a terra. Isso. E subjugai-a. Isso. Dominai sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. E sobre toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. Pronto. Deus não deu essa ordem para Adão. Presta atenção, irmãs, irmãos. Essa ordem foi para os dois. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando ensinar aqui hoje, mas não. Porque às vezes eu acho que vocês não entendem. A mulher foi formada para ser igual. Vai dominar junto. Vai crescer junto. Vai trabalhar junto. Vai dormir junto. Vai acordar junto. Vai se alegrar junto. Vai se frustrar junto. Se o banheiro for grande, vai tomar banho junto. Se for pequeno, um de cada vez. Então, essa é a igualdade que Deus está falando aqui para o homem. Formou uma mulher igual a mim, igual a você. Então Deus enfatiza essa igualdade. Deus faz a mulher a partir da costela do homem, igual. E o homem reconhece, essa é agora. E Adão reconheceu ainda, 2:23. Leia, Diego, 2:23. Então disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Pronto, aí Adão reconheceu. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Isso. Então Adão reconhece, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque eles compartilhavam a mesma substância. É igual quando um filho olha para um pai e para a mãe. Pai e mãe não tem hierarquia, é pai e mãe. Não faz distinção, criança, sobre pai e mãe. É pai e mãe. É meu progenitor, que me criou, que me formou. Deus fez isso com o homem e com a mulher. Então no casamento eles são unidos em uma só carne. Ambos estavam nus, não sentiam vergonha. Eles compartilhavam a inocência moral. Juntos eles enfrentam a tentação e desobedecem a ordem de Deus juntos. Ambos permanecem, ambos percebem que estão nus e costuram coberturas, está em Gênesis 3:7. Ambos se escondem de Deus, Gênesis 3:8, mostrando que ambos estavam envergonhados por terem desobedecido a Deus. Ambos passam a culpa, Gênesis 3:12 e 13. Ambos passam a culpa para frente. Deus fala diretamente a ambos, anunciando consequências específicas de seus pecados. Ambos são responsáveis pelos seus próprios atos. Assim, Gênesis 2 e 3 retrata a igualdade de gênero, não uma ordem de criação que concede aos homens autoridade sobre as mulheres. Então Gênesis 2 e 3 mostra que Deus os faz iguais. Mas algo começa a mudar agora. Não eram iguais? Não era para juntos multiplicar? Não era para juntos cuidar? Não era para juntos zelar de tudo? Viver no jardim? Fazer o que Deus mandou? Mas um deles, passeando, um deles que gosta de conversar muito, um deles que é curioso demais,
Está entendendo ou não? Já pegou, irmãs? Hã? Um deles, muito curioso, que gosta de conversar, conversa tanto que não percebeu que estava conversando com uma cobra. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem. Então, olha aquela árvore. Então eu passo aqui todos os dias. É linda essa árvore. Parece que o fruto é gostoso. Ixi, o fruto é uma delícia. Ah, é? Como você sabe? Não, ixi, o dia que você comer disso aí, ó, os teus olhos vão se abrir. E o que acontece você sabe, né? Se você não sabe, é só você lembrar que isso foi ter neném que aconteceu. Eva vai e vai dar pro. Aí eles começam a descobrir que fizeram algo muito errado. Então Deus agora vai ter que estabelecer uma diferença. Deus vai ter que tirar a igualdade. Diga assim: Deus criou a mulher para ser igual. A hierarquia masculina não estava nos desígnios de Deus, ou na mente de Deus. Mas agora a primeira menção ao domínio masculino está em Gênesis 3. Leia, Diego, leia forte. 3:16. Vamos lá. E a mulher disse: multiplicai as tuas dores. Multiplicarei as tuas dores, e a tua gravidez, com dores darás à luz a filhos. Agora você põe bem pertinho da tua boca o microfone e fala bem alto. E ao teu marido desejarás, e ele te dominará. Pronto. Não manda em mim. Mas quem mandou você colocar a mão no que você não devia colocar? Quem mandou dar ouvido à serpente? Hoje está a mesma coisa, irmão. Quem tem mais conversa fiada é mulher. Quem mais gosta de pegar no pecado é mulher. Dá uma asinha para tu ver. Se não vai voar, se não vai mandar, se não vai governar. Então Deus deu igualdade. Isso aqui dói. Isso aqui às vezes a gente vai ser criticado depois na internet por aí. Não tem problema não, eu estou com a palavra, estou com a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. E está na Bíblia. Deus faz igual, deixa tudo igual. Vocês vão dominar, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Aí nessa igualdade, alguém quis fazer coisas que não podia fazer. Não, deixa as coisas à vontade na tua empresa. Aqui todo mundo é igual. Chega lá e fala isso amanhã. Acabou, filho. Acabou a produção, acabou tudo. Acabou tudo. É igual, então eu faço o que eu quiser fazer. Então num casamento não é o que eu quero fazer. Não é o que eu penso que eu vou fazer. A hierarquia do casamento. Alguém no casamento, embora pareça seja uma expressão forte, alguém no casamento terá que ser dominado. Não é forte isso? Mas é verdadeiro. Essa não era a intenção de Deus. Isso não era o desígnio de Deus.
Mas o que resultou isso? O que identifica como resultado direto da queda. A queda trouxe essa mudança. Após a queda, Deus fala: você vai ter dor, você vai ter dores na sua gravidez. Eu vou multiplicar as suas dores. Ele vai te dominar. Até mesmo, irmão, até os mais hierarquistas masculinos concordam que não era uma prescrição que deveria ser. Estudiosos concordam que não era isso que Deus queria, mas era isso que o homem escolheu. No caso, o homem, a mulher, né? Escolheu. Então, como a gente está falando de casamento, se na construção do nosso casamento, do nosso lar, não houver as posições, cada um na sua posição, nenhum casamento resiste. Vou repetir: se o marido e a mulher, se cada um não estiver na sua posição, nenhum casamento resiste. Por isso que eu falo lá, e vou falar no dia 18. A honra do homem está lá no meu sermonário. Está decorado, né? Prego ele desde 2005. A honra do homem é amar a mulher. Isso é uma honra do homem. Amar. E amar não é um negócio fácil, tá? Você sabe, né? Ele fica na minha cara. Amar não é um negócio fácil. É fácil amar, varão? Só dois falaram, então o resto não é fácil, hein? É fácil amar, Ron? É fácil amar, Arley? É fácil amar, apóstolo? É fácil amar, Reginaldo? É fácil amar, Luísio? O Luísio, então, veja uma dificuldade que ele começa a fazer assim, ó, dá um tremelique nele. Carolina. Não é? Ele começa a dar umas tremedeiras nele. É fácil amar, Humberto Júnior? Nem sabe, diz que não, nem sabe o que é isso. Igor, o Igor é fácil. 3 meninos, coisa mais linda do mundo, Igor. É fácil, hein? Se a mãe não opera, estava indo no quarto aí. Não é fácil amar. Não é fácil. Mas é a honra do homem. Diga, a honra do homem é amar a sua mulher. E qual é a honra da mulher? Qual que é a honra da mulher, irmão? Vocês querem que eu fale, irmãs? Porque hoje estou falando da mulher. A honra da mulher é se submeter ao seu marido. É fácil, irmã? Não é fácil. Agora, essas são 2 ordens bíblicas. O homem amar a mulher e a mulher se submeter ao seu marido. Sem essas 2 ordens, o casamento não resiste. Quando eu amo e ela se submete, a gente anda para frente. Quando eu amo e ela não se submete, ou quando ela se submete e eu não amo, o casamento não anda para frente. Por isso há guerras, por isso há lutas, por isso há casamentos sendo desfeitos, porque uma ordem bíblica dada pelo Eterno não é cumprida. Nenhum casamento resiste quando um Acabe está no governo. E quando esse governo, a mulher desse governo é Jezabel. Não resiste, irmão. Jezabel conseguiu acabar com o reino inteiro. Acabe conseguiu acabar com o seu reino e com a sua descendência inteira. Não resiste. Então, se essa ordem existe, vai tudo bem. Por isso é igualdade. Por isso é igualdade. Chamou para a igualdade, mas não teve como ter igualdade. Então agora Deus chama o quê? Deus chama para a submissão. Submissão não quer dizer que vai ser massacrada, que vai ser pisada, não. É estar ali, ajudando, orando, cooperando. A mulher tem que cooperar. 2 madrugadas atrás, a minha mulher, eu estava já na oração, aí ela disse: precisamos orar por algo. Falei, só engata aqui, ó. Engatou aqui. Estava de joelho,
Preciso orar por isso, por essa causa. Vamos embora. É isso aí, meu irmão. Ela viu o que eu não vi. Opa, vamos orar então por isso. Aí quando eu ver o que ela não viu, vamos orar por isso. Isso é ser adjuntora, ser submissa, estar pronta. Não é pirracenta. Eu tive filho assim já. Eu quero. Não. A igualdade, a mulher perde a igualdade quando é enganada pela serpente. Então Gênesis 3,16 trata da introdução de um governo que não foi o que Deus queria. Não é? Não foi esse governo masculino sobre a mulher, não. Mas é o resultado da queda. Isso diz que o homem governa a si mesmo. É o resultado da queda. Se tornou uma regra na Bíblia. Aí nós vemos que Deus queria tanto que a mulher fosse igual. Eu não cheguei nem na parceria ainda, hein? Porque Deus não tem problema com a mulher governar, estar também em uma posição de destaque. Deus não tem problema com isso. Quando a mulher entende que ela está ali, porque Deus a colocou, porque o marido a abençoou, porque ela está debaixo de uma submissão. Porque a Bíblia vai nos dar vários exemplos. Miriam é um exemplo. Débora, não tem como eu entrar, eu estou correndo agora. Débora, né? Débora era esposa, Débora era mãe, Débora era juíza, mas ela entendia que tinha Baraque. Trabalharam em unidade. Esther, Abigail, a rainha de Sabá, eram mulheres que estavam na sua autoridade, mas eram submissas em sua forma de ser mulher e esposa. Então Deus criou você, irmã, você mulher de Deus, que está aqui, para ser igual, mas igual em submissão. A segunda coisa é parceria, e eu termino com isso aqui hoje. E depois no próximo domingo eu falo sobre a união profunda. A parceria é uma aliança baseada no amor mútuo, respeito, propósito na caminhada. Ô irmão, ô varão, você tem que sentar com a mulher e falar para ela assim, ó, vamos fazer isso aqui. E a mulher diz assim, ó, nós vamos. Mesmo que o cabra pareça louco, irmã, vá com ele. Estou lhe falando no nome de Jesus Cristo. Mesmo que pareça loucura, vá com ele. Se Deus falou com ele, vá com ele. Estou falando do homem de Deus, tá? Não vai andar atrás do louco, não. O louco você freia ele. Então, propósito, compartilhado, temor de Deus, onde os dois, parceria é isso, onde os dois tornam um par fortalecedor, apoiar, completar um ao outro. Abra Eclesiastes para mim, por favor, evangelista. Eclesiastes 4, 9, abra aí. Não é apenas uma união física, mas espiritual, focada no crescimento conjunto, diálogo, ajuda mútua e com Deus no centro. Parceria é isso, Deus está no centro. 4, 9 de Eclesiastes, forte. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, isso é parceria. É melhor eu ter o baby, a pastora comigo, do que eu estar sozinho. Então Deus cria a mulher para isso aí, para essa, né? Para essa união. Não união de corpos. Aí eu vou casar por causa de sexo. Você é um... Não sei o que você é. Não posso falar, né, André? Não. Isso é complemento, tá? Você que vai casar dia 18, sexo é complemento.
Não é o principal. Deus falou, vou fazer a mulher para o Adão furunfar. Deus falou assim, não. Não. Vou fazer a mulher para o Adão que lhe seja uma disjuntora, companheira, auxiliadora, que seja igual a ele. Porque não adianta nada você ter uma mulher e se você não tiver tudo esse conjunto, não é o sexo que vai te salvar. Verso 10. Porque se um dos dois tais cair, o seu companheiro levantará, mas ai do solitário, porque se ele cair, não haverá outro que o levante. Olha aí, então essa é a importância da parceria. O profeta Amós diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A parceria exige alinhamento, e eu termino com isso hoje. A parceria exige alinhamento de valores, fé e objetivos. A parceria ideal, conforme a perspectiva bíblica, é aquela que une propósitos, fortalecendo os indivíduos para cumprirem o plano de Deus juntos. Irmã, seja parceira. Irmão, seja parceiro. E cumpram o propósito de Deus para a vossa vida. Aplauda Jesus de Nazaré. E nos vemos no próximo domingo.